Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastor Paulinho, inicialmente, bom dia, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. Glória a Deus, Eu que agradeço, pastor Marcos Vinícius, os irmãos também que estão nos assistindo nessa manhã. Espero que Deus fale fortemente ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, Como o pastor Marcos Vinícius já tinha falado, em outros momentos e também agora, que eu iria estar aqui hoje, pela manhã, eu confesso para os irmãos que o rádio é algo que eu ainda temo um pouco, apesar de falar para muita gente presencialmente, A rádio é algo que ainda me sufoca, digamos assim. Mas vamos lá. Eu queria acompanhar com você um texto que está em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que pereciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Em seguida, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ok? Nesse capítulo, no capítulo 4 de Mateus, Jesus, além de começar o seu ministério profético e também escolher os seus discípulos, ele realiza também assim muitos milagres, e por conta desses milagres Jesus atrai uma grande multidão, A gente vê que aonde Jesus estava existia muitas pessoas, Em alguns momentos a Bíblia diz que uma multidão de 4.000 pessoas foram alimentadas, sem contar com homens e mulher, com crianças e mulheres. E em outro momento uma multidão de 5.000 pessoas. Então a gente imagina que talvez ali 8 ou 10.000 pessoas estavam ali em alguns momentos ao lado de Jesus. E a gente vê também que essa forma de iniciar um ministério, na cura de enfermos e expulsão de demônios, era uma tática de Jesus para a evangelização, As pessoas chegavam de uma forma emergencial e Jesus tratava ali daquele problema naquele momento. E no capítulo seguinte, capítulo 5, no versículo 1, diz que após esse momento, diz as seguintes palavras registradas por Mateus: E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo, Aí nesse caso Jesus já começa a discipular aquelas pessoas, porque ele entende que todos os males acometidos na vida daquelas pessoas eram consequências das práticas que eles praticavam em não andar pelo caminho da verdade, andar pelo caminho da mentira. Então, automaticamente, quando a gente começa a andar segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho, se distanciando do caminho de Deus, automaticamente a gente atrai males, e coisas que não são de Deus, Se você não tem a luz de Deus sobre a sua vida, porque você se distanciou dela, automaticamente as trevas, elas vêm sobre a vida daquele que não tem a luz. Outro dia, eu conversando com um amigo meu, pastor Marcos, que está distanciado de Deus, ele reconhece isso, e ele dizendo que foi morar em uma casa, e essa casa era como se fosse uma assombrada. Daí um dia ele acorda como se uma pessoa estivesse sufocando ele, enforcando, e ele disse que aquilo ali só podia ser o inimigo. E eu, falando com ele com um tom de brincadeira, mas muito sério, eu disse para ele que aonde um amigo não está, o inimigo se torna presente.
né? Então, o problema não é o inimigo que é forte, é o amigo que está ausente, e esse amigo é Jesus. Então, todos esses problemas na vida das pessoas que agora se achegaram à luz, né, e foram libertas por esse momento, eles precisavam mudar de rumo, precisavam mudar, né, o foco da caminhada deles, certo? E agora Jesus não só cura as pessoas, Jesus ensina como elas vão ter de andar a partir de agora para não atraírem outros males, ok? E eu queria destacar alguns pontos, né, nessa mensagem de hoje pela manhã. E o primeiro era que Jesus nos mostra que toda mudança tem de partir de nós mesmos, né? Então, todas as pessoas que chegaram até Jesus, Jesus não passou para eles, digamos assim, uma receita, como um médico passa uma receita para nós quando nós estamos enfermos, para curar outra pessoa, mas sim a própria vida de cada um. Então, não adianta a gente querer ministrar na vida das outras pessoas se nós não tivemos ainda essa ministração, essa transformação. Existe um provérbio popular que diz que quando a gente muda, todas as coisas mudam. Então, existe um ponto de partida no reino de Deus, e esse ponto de partida somos nós. A gente vê alguns textos bíblicos que falam sobre isso, né? Em João capítulo 8, Jesus se depara com uma mulher adúltera que está prestes a ser apedrejada por conta do pecado, do ato do adultério, que ela foi pega em flagrante, e era uma lei. O problema é que todas as pessoas que iriam apedrejá-la e que queriam apedrejá-la, eles tinham pecados também, né? Eles não foram pegos em flagrantes em seu pecado, mas isso não quer dizer que você não tem pecado. Quando você não, digamos assim, comete um crime e a justiça não consegue provar que você cometeu aquele crime, isso não quer dizer que você não é um criminoso, certo? Então, essa mudança parte de nós. E Jesus, vendo essa mulher, né, Jesus lança aquele sermão que todos conhecemos, diz que aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E quando ele se curva novamente para escrever sobre o chão, ele levanta a cabeça, os acusadores tinham ido embora, só tinha aquela mulher, e Jesus, ele diz: olha, nem eu te acuso. E a gente percebe nesse texto que o papel de acusar nunca foi de Deus, sempre foi do inimigo, certo? Então, quando nós usamos esse ato de acusação também, a gente não está seguindo o exemplo de Jesus, a gente está seguindo o exemplo do inimigo de Jesus, certo? E aí Jesus ministra sobre a vida dela, né, essa palavra de não acusação, mesmo ela merecendo ser acusada por ele, porque Jesus não tinha pecado, era o único que não tinha pecado. E aí Jesus, ele dá uma direção para ela, ele diz: agora vá e não peques mais. A gente vê também um texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, já li ele hoje pela manhã na minha devocional, que é o paralítico de Cafarnaum, aquele paralítico que, quando Jesus está em casa, né, 4 pessoas pegam ele, levam em direção à casa de Jesus com o intuito dele ser curado da enfermidade. Eles não conseguem entrar, né, a Bíblia diz que eles conseguem furar um buraco no telhado, não sei como, sei que eles descem ali no local correspondente onde Jesus está com algumas pessoas. E quando aquele paralítico, que a intenção dele era ser curado, Jesus olha para ele, e a primeira expressão de Jesus para com ele é dizer: olha, eu vejo que você tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E alguns dos que estavam ali, religiosos, doutores da lei, fariseus, ele diz: quem é esse para perdoar pecado? E aí Jesus faz a segunda ministração, que é a ministração da cura física, e ele diz para ele que, para vocês verem que eu tenho autoridade de perdoar pecados, eu digo esse paralítico: levanta e anda. E a gente entende com essa ministração de Jesus, pelo menos uma linha de raciocínio meu, eu entendo que o problema daquela enfermidade, daquele paralítico que estava já há muitos anos paralisado, provavelmente também era uma consequência do pecado, porque Jesus, ele cura primeiro a parte espiritual, ele liberta a pessoa da parte pecaminosa que escraviza ele em algumas outras áreas. E a gente também vê, né, em
Marcos 10, 51 e 52, né, o texto bem famoso da cura do cego de Jericó, quando todos nós sabemos a história, a gente não vai falar todo, mas os últimos versículos diz assim: Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? O cego disse: mestre, eu quero ver. A intenção dele era ver novamente, porque aquilo era o que impulsionava ele clamar a Deus. Então Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus não ministra a cura física, mas ministra a cura da salvação sobre a vida dele, e diz que logo viu em seguida e seguiu Jesus pelo caminho. Então a gente entende que esses 3 textos eram textos que precisavam de um milagre urgente, né? Tanto da mulher adúltera em não morrer ali por conta da sua prática, e também do paralítico de Cafarnaum e do cego de Jericó. Eles tiveram esse milagre urgente, mas antes desse milagre urgente eles foram salvos. Eles tiveram o milagre da salvação, que é um milagre que o homem não pode fazer, ok? Então Jesus também só não ministra essa questão da cura. O intuito de Jesus não é só lhe beneficiar materialmente. O intuito de Jesus, né, é fazer com que a sua vida seja transformada e um dia a gente vá morar no céu com ele, né? Essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, eu queria falar de um homem chamado Nicodemos, né? Você vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 3. E a partir do versículo 3, Jesus falando com Nicodemos, Jesus disse que para ele era necessário ter um novo nascimento. E Nicodemos era um dos principais dos judeus, ele era um doutor da lei, né? Uma pessoa conceituada em meio ao seu povo, né? Olhando fisicamente para Nicodemos, a gente não conseguia identificar problema algum nele, nem físico e nem moral, porque a gente entende que ele era um homem íntegro, né? Mais preso nas questões religiosas, né? Nas questões do costume. Então, exteriormente ele era um homem de Deus, mas para ele se transformar interiormente um homem de Deus, ele precisaria desse novo nascimento, porque a religião, por mais séria que seja, sem Deus ela não lhe leva a lugar nenhum, a não ser ter uma fé artificial, né? Então Nicodemos, ele era esse doutor da lei, ele tinha conhecimento das escrituras e tinha uma religião, mas não tinha Deus. Então muitos de nós também às vezes nos enquadramos nesse perfil de termos uma religião, de sermos conhecedores da lei, de praticarmos até essa lei, porque na questão da prática da lei, você pode ser um infrator de coração e fisicamente você praticar. Eu falo muito com os meninos das localidades rurais, onde a gente tem algumas congregações, porque existe uma lei que você não pode pilotar motocicleta sem capacete. Mas nas localidades rurais eles andam sem capacete, então eles infringem a lei. Por que eles infringem a lei? Porque não existe punição lá. Então a obediência à lei precisa ser não só por causa da punição, mas por causa que a gente honra a Deus também com as nossas atitudes, ok? Então, às vezes a gente obedece às leis com medo da punição. Não com medo, assim, não por ter temor a Deus. Então Nicodemos, aparentemente ele era essa pessoa cumpridora da lei, né? Pelo menos no básico ele tinha conhecimento e tinha uma religião, mas faltava ter esse Deus, né, no seu coração, que faz com que você seja obediente em todos os lugares, não só na igreja ou quando você estiver na presença das pessoas, mas você é obediente em todos os lugares, certo? Mas com todos esses títulos a gente percebe também que Jesus disse que ele precisaria nascer de novo, não só para ele ter aquele relacionamento com as pessoas, mas também com Deus. Ele precisava conhecer Deus verdadeiramente, certo? Não só o nascimento, mas também o meio em que nós crescemos, ele pode nos influenciar muito, pastor Marcos. A gente começa a formar o nosso caráter, a nossa natureza, os nossos paradigmas, que são os padrões que a gente tem como verdadeiros e corretos, né, no meio em que nós vivemos. Existe
alguém que disse que o ser humano ele é fruto do meio. Ele se parece com o meio em que ele vive, ele convive. E eu lembro de um período há alguns anos atrás que eu trabalhava de vendedor ambulante e eu andava muito pelo interior. E hoje eu falo muito errado ainda, apesar de já ter melhorado um pouco. Mas quando eu passava a semana viajando, falando com pessoas que não eram alfabetizadas, que eram pessoas legais e tudo, direitas, mas não tinha essa parte da alfabetização, eu chegava em casa chamando cavalo de carralo, vaca de raca. Então automaticamente você atrai, né? E eu até brinco que tinha um amigo meu que ele era gago, e quando eu passava o dia conversando com ele, às vezes eu gaguejava também. Então a gente atrai, absorve esse tipo de coisas baseado no meio em que a gente vive. Então essa parte do novo nascimento, né, que Jesus propõe para Nicodemos, era que ele saísse dessa bolha. Ele precisaria conhecer Jesus verdadeiramente, certo? E ter um relacionamento diretamente com Deus, para ele poder atrair essas características divinas na vida dele, certo? E isso é algo individual, é algo que a gente precisa trabalhar individualmente, mesmo a gente precisando se congregar em uma igreja, né? Então a gente precisa buscar as características não só da igreja, mas as características do próprio Deus, a qual ele nos deu livre acesso para ter esse relacionamento com ele, né, na morte de Jesus, certo? E a gente precisa compreender isso, que os pastores das nossas igrejas, eles são pastores que foram designados por Deus, mas eles não são o único acesso a Deus, eles só apontam um Deus que também eles servem, e a gente precisa ter esse relacionamento, certo, com Deus, ok? Terceiro, eu queria falar também, né, que em Mateus capítulo 5 começa uma forma nova no caráter das pessoas. Jesus ali mostrando como seria um crente nascido de novo, certo? Não tem como você ter nascido de novo e ser uma pessoa mal, ser uma pessoa da mesma forma. E a gente precisa compreender que a partir do momento que a gente confessa Jesus, a gente não é a mesma pessoa, embora a gente precise de muitas mudanças ainda, certo? E às vezes você começa a querer julgar as igrejas ou as pessoas pelas algumas falhas que elas têm. E eu gosto de comentar que eu nunca vi ninguém aceitar Jesus e ficar pior do que o que já era, né? Embora tenha muitas coisas ainda para serem transformadas, ela já melhorou muito, certo? Então essa parte de julgar as pessoas, de acusar, a gente já falou que nunca foi de Deus. Jesus nunca acusou ninguém, né? Ele andou com Pedro durante 3 anos, Pedro com espada, ele nunca disse: olha, cara, precisa tirar essa espada. Ele deixava o próprio testemunho dele constranger cada um individualmente, e cada um viesse a ir corrigindo algumas deficiências que ainda tinha, né? Ele sabia que Judas era traidor, ele sabia que Judas era ladrão, e ele entrega a cesta das ofertas para Judas. Por que ele entrega a cesta das ofertas para Judas? Porque ele era desprendido de dinheiro? Não, Jesus precisava de dinheiro como todas as pessoas precisavam, mas ele dava uma oportunidade para Judas se arrepender, porque se a bolsa da oferta tivesse na mão de Pedro, Judas não ia roubar nunca, né? Então ele disse assim: não, vou entregar essa oferta para esse cara porque eu sei que ele é ladrão. Né? Se ele não tiver a oportunidade, esse sentimento maligno que está no coração dele, que é de roubar, ele nunca vai ter a oportunidade de perceber que ele é um ladrão, certo? Então Jesus, ele prepara esses confrontos para a nossa vida, para nos mostrar. Nessa semana a gente está trabalhando um tema chamado paciência. Então, para quem quer ter paciência, provavelmente Deus vai criar ou permitir que situações sejam criadas que confronte ali o eu dele, para ele trabalhar essa questão, porque a paciência e a fé é que nem um músculo, ela precisa ser exercitada. Se a gente não exercitar, ela não fica mais forte, entendeu? Então a gente nasce de novo, e a partir desse momento que a gente nasce de novo, a gente começa a gerar frutos do novo nascimento, porque agora a gente está ligado a uma videira, né? A videira verdadeira lá de João 15. E essa videira, ela é uma videira que
que nos nutre, né? Nós somos os ramos dessa videira, a gente é nutrido por ela. A gente começa a manifestar frutos diferentes, certo? Aquele que nasceu de novo em Cristo, queridos, ele reflete o caráter de Cristo. A gente precisa se parecer com Jesus, precisa fazer as coisas que Jesus fez. E aí, às vezes, a gente acaba criando argumentos, né, para justificar a nossa falta, a nossa não falha, ou seja, o não fazer, o não gerar frutos. Não, mas Jesus era Deus. E a gente arruma argumentos para isso. E aí a própria Bíblia diz que Deus ele se usurpou dos seus atributos. Ele não quis, ele renunciou tudo aquilo que ele era divino, não porque ele não quisesse ser divino, mas para que ele se tornasse homem e mostrasse que os homens também conseguiriam fazer o que ele fez, era possível. E ele diz mais lá em João, que se nós crescêssemos, nós faremos obras maiores do que eles fez. Então, se o próprio Jesus, ele diz que a gente tem condição de fazer obras maiores, a gente precisa crer na sua palavra, porque Jesus não mente, Jesus é verdadeiro, entendeu? Então, não tem como a gente nascer de novo e continuar sendo a mesma pessoa. E essa questão do fruto, eu queria que a gente olhasse para nós mesmos e avaliasse a nossa própria vida, porque avaliar a vida dos outros todo mundo já faz, né? E a gente já tem tanto problema, já tem tanta dificuldade para resolver, e a gente ainda querer avaliar a vida dos outros é mais complicado. Então, cada um de nós começa a perceber, né, os frutos que nós estamos gerando, para ver se são frutos que glorificam a Deus de verdade, e isso serve de avaliação para nós mesmos. No capítulo 5, versículo 38, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que te pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não te desvie daquele que quiser que lhes empreste. Ouve o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque fez o que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardões terei? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus, após esse momento de Mateus 4, finalzinho ali do Mateus 4, de operar muitas curas, libertar muitas pessoas, ele começa a dar esse tipo de direcionamento a cada discípulo que está ali. Ele diz: olha, vocês foram curados, mas para vocês se tornarem meus discípulos, vocês precisam seguir essa linha. Vocês, além de precisar nascer de novo, né, na questão do perdão dos pecados, vocês vão ser curados, mas vocês precisam mudar de rumo, precisam mudar de caminho, né? Vocês precisam realizar, né, esses feitos agora. E aí o impressionante é que quando a gente começa a realizar os feitos que Jesus quer, lógico, direcionados por ele, porque tem pessoas que realizam feitos também que parecem ser de Jesus, mas não é para a glória de Jesus. Né? A gente vê 2 textos que falam sobre isso. Um está em Mateus capítulo 7, lá pelo versículo 22 ou 23, que quando ele fala dos falsos profetas, ele diz: Senhor, a gente realizou muitos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios, a gente curou enfermo, nós operamos muitas maravilhas. E aí Jesus diz assim: olha, eu nem conheço vocês. Então eles realizaram feitos que pareciam que eram de Jesus, só que o problema é que não era para glorificar Jesus.
E aí você vê Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quando Jesus está falando ali do grande dia, né, o grande julgamento. Ele diz que ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda, e os que forem separados para a direita, ele diz: vinde benditos do meu Pai. E aí ele começa: olha, vocês estão aqui porque eu tive fome, vocês me dão de comer, tive sede, vocês me dão de beber, tive nu, vocês me vestiram, eu tive hospitalizado e vocês foram me visitar, e preso também, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Aí ele diz assim: Senhor, quando foi que a gente fez isso? Então, essa prática de servir a Jesus e realizar obras e frutos que Jesus quer que a gente realize, quando a gente conhece Jesus, elas passam a ser natural. Você faz não para ganhar nada, porque é uma coisa natural, você gera sem esforço algum, certo? Então isso precisa ser trabalhado na nossa vida. E no Mateus 7:17 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, né? Então toda árvore que não dá fruto, ela é cortada, lançada no fogo. Então pelos frutos, ou seja, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então a questão dos frutos, eles precisam ser gerados, né? A partir desse momento do discipulado, você vê os discípulos de Jesus realizando os mesmos feitos que Jesus realizou, né? Com o mesmo foco, que era pregar o arrependimento e o reino de Deus ser aceito. E a partir dali eles começaram a mudar a comunidade em que eles viviam, porque a mudança teve um ponto de partida. Que ponto de partida? Eles, certo? Então a ideia nesse momento é a gente ter esse ponto de partida de mudança, certo? Que somos nós. Hoje eu vi no Facebook uma postagem: rapaz, crente que assiste a Fazenda. Aí vou deixar vocês comentar, né? Que era para dizer se era crente, se não era e tal. Aí eu não dizer que era crente, eu dizer que não era. E eu achei melhor não me preocupar com isso. Eu achei melhor não assistir e fazer a minha parte, né? E orar pelos aqueles irmãos que ainda estão precisando de ajuda, que ainda são fracos em determinadas áreas e que sofrem com essa questão de praticar aquilo que desagrada o coração de Deus, certo? Então a gente vai seguindo, servindo a Jesus, né? Com todo o nosso ser, procurando gerar frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem não o nosso nome, mas glorifiquem unicamente o nome de Deus. E você faz não para ficar conhecido, mas para que o nome do Senhor seja propagado. E as pessoas que são da igreja, né, que confessaram Jesus, que tem algum problema ainda, que precisam de alguma libertação em alguma área, né, deixa os irmãos, né, cuide deles. Se você não puder ajudar, não atrapalhe, pelo amor de Deus. Já tem o diabo para acusá-los, já tem ele para tentá-los, já tem ele para de alguma forma fazer com que aquela pessoa se perca. E aí a gente, como irmão, a gente ainda ajuda nessa parte, fica mais complicado. Então sirva a Deus, né, com sinceridade, honre o nome do Senhor, né? Deus já lhe salvou, já lhe curou das suas enfermidades. Agora ele está querendo lhe discipular e ser parecido com ele. E eu tive pensando também nessa noite sobre a gente, muitos pastores, eles começaram a tentar alcançar públicos, né? Algumas denominações querem o público dos empresários, outros querem o público dos surfistas, né? Que nem algumas igrejas, né? Que tem o púlpito que é uma prancha. E legal, essas pessoas precisam ser alcançadas também, né? E todos precisam ser alcançados. Mas eu tive pensando qual era o público que Jesus queria alcançar, né? E aí a gente foi estudando alguns textos, e o público que Jesus queria alcançar era aquele público que ninguém queria. Né? Eram os publicanos, eram os pecadores, eram os adúlteros, eram os mendigos, era aquela galera que
que não tinha como oferecer nada para ele, né? Então Jesus, ele não descartava ninguém, como a gente até citou a pessoa do Nicodemos, que era um homem bem sucedido no meio de Israel. Provavelmente era um homem rico. José de Arimateia também, Nicodemos mais na frente, ou Cornélio mais na frente, né, lá com Pedro em Atos 10. Então existia esse público também, mas Jesus não tinha um público específico. O público de Jesus era aqueles que queriam se voltar aos pés dele, e era somente esse, certo? Então eu queria deixar essa mensagem para os meus irmãos nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração, e deixe os irmãos e as igrejas e as pessoas que não são da igreja, os católicos, sei lá quem mais, seguir a vida que eles quiserem, e só sirva o Senhor de verdade e gere seus frutos, e com certeza aqueles que não foram alcançados ainda, eles vão perceber isso sem pressão nenhuma, e vão ser constrangidos pela própria palavra que está sendo não ministrada verbalmente na sua vida, mas está sendo vivida na sua pessoa, né? A Bíblia de Jesus e a pessoa de Jesus, ela é como se ela se materializasse em cada cristão, né? Digamos que nós somos um exemplar de Cristo, né? Jesus não tinha Novo Testamento na época dele, estava sendo vivido naquele momento, mas o verbo se fez carne. Então, quando Jesus estava andando e falando e fazendo seus feitos, ele estava expressando todo esse material que a gente tem hoje, né? Então o verbo se transfigurou em figura humana, o João diz isso, e ele viveu no meio de nós. E esse mesmo verbo, que agora é direcionado pelo Espírito Santo, né, ele habita também no nosso coração, na nossa vida, e ele precisa ser visto pelas pessoas para o engrandecimento do nome do nosso Deus, ok? Então queria só mandar um abraço, pastor, que temos um irmão que está viajando, ele é de Cuiabá, ele veio agora pro deserto, e aí se converteu lá e viajou agora segunda-feira, né, de ônibus, mandou uma mensagem agora para mim, eu mandei o link para ele assistir, é o irmão João. Queria mandar um abraço para ele, né? Deus abençoe a sua vida, a sua viagem. Espero que o meu irmão continue firme aí na presença do Senhor, né? A vinda dele para cá foi meio conturbada, mas ele conheceu Jesus nessa viagem, né? E está voltando agora com Jesus. Então Deus abençoe. E os irmãos que estão nos assistindo aqui também, a irmã Zeneide, tem um abraço aí no Isaías, a irmã Eliane, tem um abraço também no Fábio. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.